Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos continuar falando sobre o desenvolvimento auditivo infantil. Esse é o nosso tema de hoje e você está no nosso Psicopapo. Bruna, no nosso último Psicopapo nós falamos sobre o marco do desenvolvimento, o que as mães precisam observar, né, em que momento que acontece essas questões tão aparentes em relação à questão auditiva da criança. E engraçado que surgiu desse Psicopapo um assunto referente àquelas crianças que numa idade mais acima, por exemplo, 7, 8 anos, casos que eu tive aqui no meu consultório de crianças com dificuldades na escola e assim, dos testes que eu fiz com a criança, aparentava que ela tinha um problema no PAC, que é do processamento auditivo central. Só que quando ela faz o exame da audiometria, aparece que ela tem perda auditiva. Aí, geralmente, assim, já aconteceu de eu pegar, assim, criança que de um lado do ouvido teve 40% de perda auditiva. O que ocorre isso? Como que isso acontece nessa idade e não foi perceptível na primeira infância, ali nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida? Então, a primeira coisa que precisamos observar aí, né, do nascimento é o teste da orelhinha. Se ele foi feito realmente, se deu normal, né, ou se deu alterado, ou se muitas vezes o teste às vezes dá alterado e a fono do teste pede para essa mãe voltar e essa mãe não volta. Esse pode ser um dos motivos de ter essa perda aí progressiva, né? Outros sintomas é o quê? A criança que às vezes apresenta muita dor de garganta, muita dor de ouvido, otite frequente, e isso não a criança toma medicamento, mas não cura. Então ela sempre é uma criança que sempre, quando a gente faz anamnese com a mãe, tem dor de ouvido? Tem, frequente. Até os 4 anos ela teve muita dor de ouvido. Então assim, a gente tem que prestar atenção o que é a dor de ouvido? O que é a otite? É uma privação de auditiva. Então se eu tenho uma dor de ouvido, eu não escuto. Então muitas vezes as crianças têm traz também na fala, porque foi uma criança que do 0 aos 2 anos, aos 3 anos, ela teve muita dor de ouvido nesse período. Então, a anamnese bem feita, a gente consegue detectar aí de onde veio essa dificuldade. Hoje nós temos muita tecnologia, criança que usa muito fone de ouvido, né? Então isso também gera uma perda auditiva, né? Na parte do canal auditivo, dos cílios, até central mesmo, e essa dificuldade de direcionar mesmo o som. Né? Que são essas crianças que chegam com 7, 8 anos aí, com uma dificuldade de leitura escrita, que é uma dificuldade educacional, né? E aí, aparentemente, a gente acha que é um PAC, e aí vai fazer, porque antes de fazer o PAC, gente, a gente precisa fazer audiometria. Audiometria, isso. Né? Então, assim... Que aí bate na audiometria isso é muito importante. Se for perda auditiva, aí nem faz o PAC. Isso, porque assim, a criança com alteração de PAC, ela não tem perda auditiva, né? A parte auditiva dela é intacta. Então, a gente tem que ficar atento por isso. Se alguém encaminhar o filho de vocês para estarem fazendo o teste de processamento auditivo central, primeiramente vocês fazem audiometria. Que às vezes passa despercebido, né? Despercebido e a pessoa, e assim, como não tem informação, aí acha que está tudo certo. Realmente, até mesmo por um teste de dislexia, primeiro passa pela audiometria. Tem que estar assim, 100%. Aí a gente começa a investigar se realmente é processamento auditivo central ou dislexia. Mas no caso aqui que nós estamos falando, é relacionado à perda auditiva mesmo. Né? Então, eu já tive casos assim, onde eu fiz um trabalho de terapia com essa criança a respeito das perdas que ela teve na escola, porque imagina, não foi de um dia para o outro que ela teve essa perda de 40%, igual a Bruna falou, foi gradativa. Então, ela perdeu muita coisa nessa fase do desenvolvimento escolar. Então, a terapia é voltada para recuperar essas questões escolares, né? E essa criança, ela precisa também de ir para fono? Então,
Nesse caso, quando a criança está com 7, 8 anos, né, que no caso dessa criança que está em questão, dessa perda, o que acontece? Como ela está perder 40% de um lado, por exemplo, lado direito, né, teve uma perda auditiva de 40%. Então ela precisa de estar com 100% dos dois lados para poder ter o quê? Uma discriminação auditiva dentro da sala de aula. O que ela tem que fazer? Né? Ela tem que discriminar o quê? O barulho que está lá fora, o barulho que está lá dentro, o que o professor está falando. Então, assim, são vários pontos que ela tem que estar direcionando. Então, se ela perde 40%, ela fica um pouco desorganizada nesses sons, né? Com os sons, com a escrita. Então, assim, ela não retém, ela não guarda, o cérebro não guarda aqueles sons. Muitas vezes no final, né? Muitas vezes no começo, muitas vezes a dificuldade está nos encontros, exceto, né? FV, PIB, TID. Por que acontece? Porque são fonemas que têm o mesmo ponto articulatório. Então, para essa criança fazer essa diferença, né? Que, por exemplo, é vaca, não é faca, ela tem que ter esse auditivo intacto. Se ela não tem esse auditivo intacto, ela vai ter uma dificuldade muito grande de fazer essa diferença desses sons. Então, aí, por exemplo, aqui a terapia é voltada para recuperar essas perdas. E a fono, ela entra em que momento? E existe medicação, alguma medicação para ajudar? Então, a fono entra também com a parte da terapia, né? Na maioria das vezes a terapia é com apoio da família, né, com relação a estratégias para ele conseguir detectar esses sons. Então eu falo, né, é faca, não é faca, então com figuras, para ele começar, para o cérebro dele começar a entender que esse som é um e não é o outro. Que existem sons que têm o mesmo ponto articulatório, que são, né, produzidos, articulados da mesma forma, mas que saem de formas diferentes. E é por isso que eu defendo muito o método fônico na alfabetização. Porque eu acho que na alfabetização o método fônico assim, ele é incrível, porque ele ensina a criança a ouvir o som da letra e não aquela questão B com A, Bá, porque B com A não é Bá, né? É B, A. Então, quando a criança ela consegue identificar o som, ela aprende muito melhor. E aqui, a minha terapia ela é sempre voltada, quando a criança tem essa perda, nessa questão da consciência fonológica. Né, Bruna? Isso é muito importante. Né? Com crianças com perda, sem perda, é muito importante, né? Porque, no caso da terapia de fono, a gente trabalha muito feedback, né? O meu maior objetivo é o feedback dele mesmo, que é o quê? Ele começar a aprender a se ouvir. Porque se ele começar a aprender a se ouvir, né, ele vai ter um resultado maior. Porque nós não somos ensinados a nos ouvir. Porque sempre a gente precisa do outro para se comunicar. Né? Então, assim, eu te escuto, né, você tem o tempo, são turno de vez, né? Você está me escutando, depois você fala. Então, na maioria das vezes, o que a gente está falando, a gente não escuta. Porque é automático. No caso dele, a gente faz um trabalho com que ele comece a se ouvir, para que ele mesmo comece a se corrigir. Entendi. E aí entra ele com ele mesmo para dar o resultado. Então eu trabalho ali uma parte, que é uma parte do cérebro também, que é bem interessante, que é de ninguém ficar, você errou. Porque ele não vai ter esse apoio a vida inteira. Ele tem que começar a se autocorrigir. Lógico que às vezes ele tem uma idade de 7, 8 anos, mas existem várias estratégias, vários jogos que a gente consegue estar fazendo, colocando isso para a criança entender, e ela consegue sim um bom resultado. Então, esse foi o nosso tema de hoje. Eu espero que tenha ajudado você aí que está nos assistindo, e qualquer dúvida, procure ajuda, procure assistência, procure uma equipe especializada que possa te orientar e te ajudar em todas essas questões. E nós nos vemos nos nossos próximos vídeos. Te vejo lá!